Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Visão Ufológica. E como eu disse ao vídeo passado, vamos falar um pouco de Varginha. Mas assim, eu não vou falar, claro, eventualmente posso tocar no assunto, mas eu não vou focar no caso Varginha, tá? Obviamente está inserido no contexto dessa aventura que eu passei e eu fui convidado justamente por causa desse caso do ET de Varginha, para comparecer e para ser uma das pessoas entrevistadas nesse especial da TV japonesa. Mas eu vou contar a viagem, a aventura em si, né? O que me aconteceu, as curiosidades, coisas interessantes, enquanto eu estive em Varginha. Não foi a primeira vez que eu fui a Varginha, eu já tinha ido duas vezes a Varginha. Uma primeira vez eu fui com um programa de rádio sobre ufologia e espiritualidade, que eu fazia parte da equipe, participava aqui no Rio de Janeiro, e esse programa não existe mais, tá? Então eu fazia parte dessa equipe e a equipe foi lá fazer a cobertura de um evento de ufologia, então, um congresso lá, que iria se realizar lá e se realizou. E nós chegamos uns 2 dias antes, né? Eu, amigos, amigas, pessoal da equipe, e nós pudemos conversar com pessoas lá de Varginha, pessoas comuns na rua, em lanchonete, em restaurante, que a gente chamava num canto, né? Um garçom, ou uma atendente, uma balconista, uma pessoa que porventura estava de branco e trabalhava em algum hospital ali em Varginha, então a gente abordava. Na maioria das vezes, praticamente total, maioria das vezes, a gente conseguiu conversar. Algumas não sabiam de nada, outras falavam, olha, eu não quero falar sobre esse assunto, sem problema, né? E outras contaram coisas interessantes. Mas enfim, eu não vou falar sobre isso, né? Sobre essa minha primeira ida a Varginha com o pessoal da rádio. Eu vou falar sobre essa aventura desse convite que eu tive de uma TV japonesa que tem um programa sobre fenômenos ao redor do mundo e tal, e fez um especial sobre Varginha e veio ao Brasil para isso. E eu fui convidado, não sei como que me encontraram, nem porquê, quer dizer, tem algumas ideias e isso a gente vai conversando ao longo dos episódios. Eu vou colocar aqui nesse primeiro episódio algumas coisas em relação a essa viagem a Varginha, mostrando algumas coisas e esclarecendo algumas coisas a respeito desse assunto. Tá bom? Então, obviamente que eu fui convidado por causa do caso do ET de Varginha, né? Mas eu não vou falar a respeito do caso em si, tá bom? E sim o que me aconteceu em relação a esse caso quando eu estive em Varginha no Carnaval de 2023, logo após o término do Carnaval de 2023, ok? Então, peço para você dar o seu like se você gostar. Peço para você se inscrever aqui no canal, por favor. Peço para você compartilhar esse vídeo, se possível, com os amigos ou pessoas interessadas. Isso ajuda muito ao canal e dá um ânimo na gente, uma força para a gente prosseguir com esse trabalho de divulgar a ufologia, principalmente a ufologia brasileira e coisas que eu participei, que eu acho interessante falar para vocês, porque eu fui uma testemunha nesses casos que eu estou relatando aqui para vocês, né? Não é por ouvir dizer e nem pesquisar alguém. Na verdade, é mais focado em participações minhas, em contatos, abduções, etc. Ok? Então, eu agradeço desde já. Sejam muito bem-vindos mais uma vez e vamos para a vinheta. O convite feito para mim era para fazer uma viagem a Varginha para participar de uma produção de um programa da TV japonesa que estaria no Brasil a partir do dia 24 de fevereiro de 2023, logo após o Carnaval, né? E foi exatamente o que aconteceu. Depois de muitas conversas, depois de muitos acordos, tal,
eles resolveram permitir que minha esposa viajasse comigo também, né? Que não seria o caso, porém ela queria ir e eu também gostaria, estava querendo muito que ela fosse comigo. Então resolvemos pedir à produção que, se fosse possível, ela fosse também. Então a gente pegou um avião aqui no Rio de Janeiro, já no avião, embarcando para São Paulo, para Congonhas, eu e minha esposa, é, sem saber exatamente o que iria nos acontecer, né? Porque é uma incógnita viajar através de uma produtora que não conhecíamos no caso, e para fazer um vídeo a respeito de Varginha, que não é a minha especialidade, mas fomos assim mesmo. Foi ótima viagem. O produtor, o diretor do programa, um japonês, brasileira, que falava japonês, também, lá de São Paulo, que foi quem entrou em contato comigo via WhatsApp para fazer esse convite de participar desse programa específico sobre Varginha e os acontecimentos lá na cidade a respeito do extraterrestre tão conhecido pelo mundo, né? Então eu não entendi bem o convite primeiro, porque achei que não era para mim esse convite, visto que eu não sou nenhum especialista, nem nunca toco no assunto sobre o extraterrestre de Varginha, né? A não ser com amigos assim, mas eu nunca fiz uma live ou alguma coisa especial sobre Varginha, né? Então eu achei estranho esse convite, porque temos outros especialistas, vamos dizer assim, né? Em Varginha, como o Petit, o Marcão, enfim, Pacatini, tem tantos, né? Eu posso citar. Mas não, quiseram a mim e eu não sei nem como chegaram a mim, a saber o meu respeito e tal. Eu não fiquei sabendo como eles me descobriram, e aí descobriram o meu WhatsApp, e aí a produtora que fazia a intermediação entre o canal de TV no Japão e eu aqui no Brasil, uma produtora de São Paulo, né, uma produtora de vídeos em São Paulo, que entrou em contato fazendo então o convite. E a partir daí a gente começou a conversar. Eu achei até estranho. Achei que era algum golpe, alguma coisa, porque muito estranho, completamente fora da curva para mim, né, falar sobre Varginha. Mas na verdade eles não queriam bem que eu falasse sobre o ET de Varginha. Depois eu vou explicar para vocês aquilo que um amigo que eu fiz lá em Varginha, que também participou dos vídeos da gravação, também foi convidado, o que ele me falou a respeito disso, e o que ele achava, porque tinham me convidado, e eu acabei concordando com ele, porque era o único motivo real, entendeu? Mas mesmo assim, até hoje, eu não sei como é que eles me selecionaram, entendeu? Como é que eles me encontraram e me selecionaram para fazer parte dessa produção dessa TV japonesa. Em todo caso, vamos lá. Isso que vocês estão vendo aí é uma foto minha. Eu tirei é a caixa d'água lá de Varginha, né? Do centro lá de Varginha, e aproveitaram e fizeram em forma de uma nave e tal, porque a cidade ficou conhecida pela cidade do extraterrestre, né? Então é isso aí. Então vamos começar então a viagem a partir do convite, e aqui do Rio de Janeiro eu vou explicando aos poucos para vocês. Então, começamos a viagem aqui do Rio de Janeiro, pegamos um avião, como eu já contei, fomos para São Paulo, Congonhas, né? Já mostrei foto aí para vocês. E de Congonhas pegamos um carro por aplicativo e fomos à rodoviária, né? Do Tietê, terminal Tietê. De lá fomos para Varginha, 5 horas e pouca de viagem total. Bom, a manhã toda, mais 5 horas e pouca de viagem. Chegamos em Varginha pegando chuva na estrada. O ônibus para muito, toda hora ele entra numa cidadezinha, deixa pessoas ou pega pessoas e tal. Ele tem a parada para o lanche também. Então ele vem parando, né? Ele vai parando, melhor dizendo. E, e assim nós fomos. Mas a viagem foi tranquila, né? Até Varginha.
Chegamos por volta de 6h30, ou um pouco mais, e fomos direto para o hotel, né? E a gente lá se apresentou, a gente fomos lá para o quarto, né? E depois à noite combinamos com a produtora lá de São Paulo da gente se encontrar e conversar detalhes a respeito de como iria ser. A produtora havia contratado uma pessoa em São Paulo, um senhor que é amigo meu até hoje, fizemos essa amizade, né? Que é dono de uma van que você aluga para eventos, para transportes, para viagens e tal. E essa van estava lá, esperando, eu não sabia disso. Tinha uma van à nossa disposição, né, com tudo, com água, com tudo que tinha lá dentro. E essa van é que nos transportava, dentro de Varginha. Fomos a Três Corações, que eu vou contar essa história para vocês também. Então, no primeiro encontro foi só essa combinação, né, no hall do hotel, por volta de 8 horas da noite. E aí, pessoalmente, a conheci, né, a moça produtora, e conheci a equipe japonesa, né, o diretor, tal, o cinegrafista, enfim. Fomos jantar fora num restaurante ali em Varginha, indicado por uma pessoa, não, pelo dono da van, né, que já conhecia a cidade, apesar de morar em São Paulo. E fomos lá tomar um caldo, alguma coisa, estava uma noite um pouco fria, naquela sexta-feira. E ali nós conversamos um pouco sobre amenidades. Os japoneses, através da intérprete, né, que era a produtora brasileira, conversaram comigo, queriam saber a meu respeito, o que eu fazia, algumas experiências que eu havia tido. E à medida que eu ia contando, eu via que eles ficavam assim, com os olhos arregalados, né? Algumas coisas eles me perguntaram especificamente, outras eles pediram para eu contar alguma coisa, tal, e aí aleatoriamente eu escolhi dentro das minhas experiências e contei para eles. E todos ficamos ali, jantando durante pelo menos 1h30, conversando e tal. E foi programado então para o dia seguinte, eles iriam entrar em contato com o nosso quarto, a partir de umas 8, 9 horas da manhã, para a gente combinar o que seria feito, né? Então eu falei, mas amanhã vocês pretendem o quê? Aí a produtora me disse, amanhã a gente pretende ir ao local, né, onde as meninas viram o tal do extraterrestre agachado perto de um muro e tal, quando elas estavam voltando. E ali nós vamos gravar e tal. Eu falei, poxa, eu não poderia participar? Ela falou, pode, mas primeiro eu quero gravar as duas irmãs separadas. Eu digo as duas irmãs porque a terceira, a Kátia, ela não estava, ela não participou porque ela estava viajando, ela estava fora de Varginha, né? Então eu falei, poxa, mas eu gostaria de conhecê-las pessoalmente, né? Que eu não conhecia. Ela falou, não, então você fica esperando aí, que aí eu mando, quando terminar as gravações só com elas, eu peço para o seu Eno, que é o motorista, ir buscar vocês, no caso, eu e minha esposa, aí na porta do hotel. A gente telefona para vocês e ele vai pegar vocês aí e trazer até aqui. E aí depois você conversa com elas e a gente faz aqui umas outras gravações. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Pela manhã nós levantamos, nos arrumamos, tal, tomamos o nosso café lá no hotel, subimos novamente para o quarto e ficamos aguardando o telefonema, né? Assim que a produtora entrou em contato, ela passou pro motorista da van e o motorista falou, olha, daqui a tantos minutos, mais ou menos, eu estou passando aí na porta esperando vocês. Eu falei, ok, estou aguardando então. E foi assim. Nós descemos, esperamos o motorista chegar, né? Ele chegou, não demorou muito. Entramos na van e fomos ao encontro da equipe,
da produtora Nisei, né, japonesa, porém brasileira, e das irmãs, né, que presenciaram tudo na época, tiveram esse encontro mais próximo desse extraterrestre que estava agachado perto de um muro. E foi assim que foi feito. Então, a partir daí, eu conto para vocês no próximo episódio. Assim que a gente chegou, elas estavam já do lado de fora, porque ali, onde era uma passagem de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, era como se fosse uma rua, mas não era, era um terreno, tá? Onde elas passaram por ali para cortar caminho para a casa delas. E aí encontraram essa criatura, esse ser, encostado no muro, agachado e tal, e se assustaram, enfim, vocês conhecem a história, como é que é. Então elas estavam ali. Hoje aquele local é um terreno, tá? É um terreno que inclusive tá para vender, se não me engano, mas ninguém compra, ninguém aluga. Eles fecharam, né? A passagem não existe mais, eles fecharam a parte da frente e a parte mais baixa, que virou os fundos do terreno, virou um terreno, e tem um portão com um cadeado, né? Então é um muro, portão com cadeado, e só entra ali se tiver a chave. Então aquilo ficou preservado, entende? E por incrível que pareça, ninguém compra, ninguém resolve aquilo ali. Então eu vou contar para vocês no próximo, a partir do momento que eu encontrei com elas, descendo da van, ali naquele próximo ao terreno. Elas estavam saindo do terreno, já gravando umas coisas na rua mesmo, né? De maneira externa, com o pessoal da televisão japonesa, quando eu e minha esposa chegamos de van. E ali eu conheci as meninas pela primeira vez, falei com elas. Mas eu conto o que aconteceu dentro desse terreno e o que aconteceu com uma delas num determinado momento em que a gente estava ali, naquele sábado pela manhã, em Varginha. Ok? Então, espero vocês para o próximo episódio 2, as minhas aventuras em Varginha. Peço a vocês que deem um like, por favor, se estão gostando. Compartilhe isso com os amigos, com as pessoas que se interessam pelo assunto, tá? Se inscrevam no canal, por favor. Toquem nesse sininho aqui embaixo para que vocês tenham sempre o aviso da plataforma quando um novo vídeo for colocado aqui no canal. E aqui embaixo nos comentários, por favor, comentem o que vocês quiserem, que a gente vai conversando com vocês, lendo e respondendo à medida que vocês perguntarem ou aquilo que vocês desejarem falar. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Estou aguardando vocês aqui para a continuação, que é bem interessante. Um forte abraço e um ótimo dia para todos.